Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Estamos caminhando em direção ao avanço, ao progresso? Ou estamos trilhando um caminho de regresso? A sociedade contemporânea, essa sociedade moderna, ela tem aberto muito espaço para discussão, para um enriquecimento cultural, para um enriquecimento da nossa compreensão. Essa mesma abertura também pode gerar dúvida, ceticismo, e aí a gente fica se perguntando: será que essa teoria, essa ideologia de gênero não seria talvez uma frustração, uma forma da gente rejeitar a diferença sexual porque a gente não sabe mais lidar com ela? Então, vamos abrir esse espaço também para discutir, não só para impor opiniões, mas para conversarmos a respeito. Olha, o sino pequenino é 3h, tá na hora de rezar o terço da misericórdia. Ai, meu Deus. Então eu quero mandar um beijo para minha mãe, meu irmão que fez aniversário em dezembro, dia 4 de dezembro, viu, Vitor? Parabéns. Mas o que é ideologia de gênero? Bom, a ideologia de gênero é uma tentativa de convencer todas as pessoas, inclusive você, de que não existe uma identidade biológica a respeito da sua sexualidade. Ou seja, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, mas tudo é fruto de uma construção social. Será mesmo? É importante dizer que a ideologia de gênero tem raízes marxistas, ou seja, nasce da filosofia marxista. Através do pensamento de Engels, nós podemos constatar onde ele diz que a primeira forma de opressão da sociedade é do sexo masculino em relação ao sexo feminino. E após isso, a filósofa feminista Simone de Beauvoir escreve, em 1949, ninguém nasce mulher, mas se torna mulher, ao ponto de, no século XX, na década de 60 e 70, ideias como essa, de Simone de Beauvoir e de Engels, chegarem às grandes universidades e se difundirem por toda a sociedade. E, em 1995, na Conferência Nacional das Nações Unidas, que aconteceu em Pequim, a ideologia de gênero é apresentada de forma oficial e discutida, ao ponto de levarem e de tentarem implantar em toda a sociedade. E quais são as consequências da ideologia de gênero na sociedade? Podemos constatar algumas coisas. A desconstrução da identidade humana, a desvalorização da pessoa e a frustração a nível ontológico dessa mesma pessoa. A desvalorização da família tradicional e também a inversão de papéis entre homem e mulher. Boa noite, Revolução Jesus! Como é bom saber que você está aí na sintonia. O tema já foi lançado. E penso eu que uma passagem bíblica que cabe muito bem nessa realidade que nós vamos refletir hoje é aquela que nos diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Quantas vezes nós ouvimos falar de tantas coisas, de maneira especial sobre a ideologia de gênero, mas não sabemos ao certo conceituar, até mesmo para nos posicionarmos como cristãos. Por isso, o Revolução Jesus chega até você para nós expandirmos e adentrarmos nesta temática. Mirela estava com saudade de você. Bem-vindo ao Revolução Jesus. Boa noite. Boa noite, minha gente. Também, Tiago, quase um mês ou mais, né? Quase, é por aí. Porque a gente vai fazendo um rodízio e aí de vez em quando que eu apareço, mas é sempre uma alegria estar com você. Como você já disse, o assunto de hoje é ideologia de gênero. Já quero convidar você que está em casa. Primeiro agradecer, porque antes de começar o programa já estava rolando um maior movimento na rede social. Grande então, movimento. Acredito que é um papo que o pessoal gosta. É algo que vai dar jogo aqui para a gente conversar. Então, a pergunta do card é: ideologia de gênero, qual a sua opinião? Lembrando que é um espaço para discussão de opiniões, ninguém vai impor, ninguém vai brigar, a gente não quer provocar batalhas, ok, minha gente? A gente quer conversar a respeito. Nos posicionar. Então, hashtag Revolução Jesus em todas as mídias sociais, você pode deixar já a sua opinião, a gente vai trazendo. Se você tem dúvida, se você não sabe o que é, se você quer perguntar alguma coisa para os nossos convidados que daqui a pouco vão ser apresentados, também serve. Então, hashtag Revolução Jesus. Boa noite, Cláudia. Olha lá, ela de novo. Muito estranho aqui. falar Cláudia. Cláudia, Sério, parece que é né? muito velha, assim. Não, Claudinha. mentira, é a Claudinha. Boa noite, Claudinha. Bem-vinda. Olha, por enquanto o time feminino está em vantagem, mas já já a gente vai empatar aqui com o nosso convidado. Tem uma viu, banda Fred? cheia de homem ali, ó. Ah, pronto. Eu que ser modesto, não citei. Mas tá ok, então estamos na frente. Vamos de Bem-vinda, música. Cláudia. Vamos de música, vamos lá.
andava pelo vale da morte, Jesus não desistiu de mim. Estendeu sua mão, me levantou, deu-me esperança. Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o seu amor. Sua mão está sobre mim, sua paz acalma meu coração. Jesus está comigo, Ele não me deixa, seu amor me protege, me levanta todos os dias. Ele está comigo, Ele prometeu, sua graça não me deixa desistir. Seu amor faz-me novo todos os dias. Eu andava pelo vale da morte, Jesus não desistiu de mim. Estendeu sua mão, me levantou, deu-me esperança. Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o seu amor. Sua mão está sobre mim, sua paz acalma meu coração. Jesus está comigo, Ele não me deixa, seu amor me protege, me levanta todos os dias. Ele está comigo, Ele prometeu, sua graça não me deixa desistir. Seu amor faz-me novo todos os dias. Sua graça não me deixa desistir. Seu amor faz-me novo todos os dias. Minha gente, como nós falamos, né, o assunto de hoje é ideologia de gênero. Para não perder tempo, eu já estou aqui pertinho, que nós vamos começar o papo inicial dos nossos convidados com um casal muito querido de psicólogos. Eles estão conosco pelo Skype. A gente já conseguiu? Cadê? Eu estou aqui olhando, porque... Ai, os dois aqui. Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou pedir que vocês se apresentem para que não seja eu, pode ser? Pode, Sim, pode sim. À vontade. Começa você, meu amor. Meu nome é Maria Luísa, sou casada com essa coisa mais linda do mundo que está aqui do meu lado. Eu. Uhum. Nós temos, então, 3 filhos. Nós temos a Maria Júlia, com 14 anos, a Ana Clara, com 11, e nós temos o João Miguel, com 5 anos. Né? Nós somos psicólogos, né? Eu sou terapeuta familiar, trabalho com neuropsicologia, que tem uma relação muito, uma relação íntima, né? Muito perto, faz parte da neurociência, e agora também trabalhando com sexologia. Né? Eu sou João Carlos, casado com essa pessoa maravilhosa do meu lado aqui, com a Maria Luísa. Né? Sou psicólogo também, psicólogo clínico, eu sou logoterapeuta, a minha especialidade na minha clínica que eu trabalho especificamente é com a logoterapia. Sou sexólogo, também eu sou mestre em sexologia humana, né? E nós estamos aí para poder contribuir com vocês aí, com certeza, com aquilo que nós podemos. Bacana também que nós somos da comunidade Canção Nova. Opa, detalhe importante É esse, bem hein? importante, legal. Obrigada, viu, pela presença de vocês. A gente daqui a pouco começa o papo, tá bom? Nós agradecemos. Papo bom hoje aí. Com certeza. Muito bom e promete. Já percebeu que os convidados são de alto escalão e agora a gente vai chamar ele para compor também esse time e a gente adentrar nessa temática para valer. Por favor, vem para cá, ele que, posso dizer, antes de tudo, claro, sacerdote e também um estudioso. Ele é doutor e vai nos ajudar a compreender melhor do que se trata a ideologia de gênero. Vem para cá, Padre José Eduardo. Bem-vindo. Ó, com plateia e tudo, hein, Padre? Sua bênção. Alegria. Por favor, sente-se. Bem-vindo à Revolução Jesus, Padre. Obrigado por aceitar nosso convite. Sou eu que agradeço e me sinto muito honrado por estar aqui com vocês. Padre, uma curiosidade, já pedi nos bastidores, mas preciso repetir aqui.
Como que surgiu no senhor esse desejo de estudar, de se aprofundar nessa temática que é a ideologia de gênero? Quais foram os motivos que hoje fizeram com que o senhor se aprofunde nela? Na verdade, foi o que eu disse, o tema não surgiu, ele foi surgido, digamos assim, né? Eu não pensei que iria um dia estudar esse assunto, mas exatamente porque naquele período de 2013 eu comecei a enfrentar algumas agendas que estavam correndo aqui no Brasil. Era a época do famoso PL 122, tinha algumas agendas de aborto, e eu acabei aí. Né? Apareceu a temática de gênero pela primeira vez ali, nesse PL 122, e a gente começou a estudar o assunto naquela altura. Bacana. Tem uma irmã de comunidade que daqui a pouco ela vai estar aqui, vou plagiar uma frase dela. Ela diz que na nossa inquietude está também a nossa missão, né? Surge Maria de Fátima, porque daqui a pouco também vai estar aqui compondo o nosso time. Padre, olha só, nós queremos aqui no programa, claro, aprofundar ao máximo nessa temática, porém nós precisamos construir uma base, né, para depois podermos aprofundar. E a gente já recebeu um comentário aqui muito bacana que traduz e reflete essa realidade de nós conceituarmos bem, termos maior clareza. Olha só o que nos trouxeram aqui. Não consigo entender o que é o certo. Não vejo discussões claras, explicativas na igreja. Rola mais uma resposta aos ataques da grande mídia e não uma explicação a nós. Então, seguindo a linha aqui desse comentário, o que é a ideologia de gênero? E já coloco uma pergunta segunda aqui. Qual é a diferenciação entre gênero e sexo? Então, a ideologia de gênero é uma teoria sobre a identidade humana, que parte da ideia de que a identidade é uma ficção. E uma ficção em movimento contínuo. É uma performance que jamais pode ser estabilizada. Então, a identidade, segundo esses pensadores, é um dado variável. Ninguém tem uma identidade. A identidade escapa do sujeito. Ela é fluida, evanescente e jamais se estabiliza. E, claro, aqui existem diferentes nuances, mas, em geral, o que se diz é que a identidade de gênero ela independe da identidade sexual. Os ideólogos de gênero dizem que é necessário desbiologizar a identidade, ou seja, fazer com que ela seja independente do dado corporal, no sentido de que o corpo pode ser interpretado de qualquer modo. Aliás, não há nenhuma verdade sobre a identidade. A identidade é uma ficção, é um discurso, e eles mesmos entendem assim, que é um discurso e que precisa ser um discurso sempre realizado pelo sujeito de modo aleatório, totalmente incondicionado. O padre, e diante dessa ideologia, nós conseguimos enumerar aqui quais são alguns dos objetivos dela, porque existem, né, vamos dizer assim, metas a serem alcançadas. Quais que nós poderíamos destacar aqui como principais? A meta alegada pelos propugnadores da ideologia de gênero é aquela da igualdade, do respeito às minorias, mas é bastante evidente que, quando se lê os textos filosóficos deles, que o verdadeiro objetivo não é esse. O verdadeiro objetivo, como, aliás, diz a Judith Butler, no início, no capítulo introdutório de um livro dela chamado Sujeitos de Desejo, o verdadeiro objetivo é acabar com a identidade humana, no sentido de que mostrar que a identidade não tem um marco metafísico, que a identidade não tem um ser, que a identidade é apenas uma ficção. Então, é o verdadeiro objetivo. E é claro que, uma vez que os sujeitos não têm identidade, o desejo, por isso que o livro dela tem esse título, né, Sujeitos de Desejo, o desejo se tornaria completamente livre, desorientado, errático. São palavras difíceis de traduzir para o grande público. Mas, no fundo, o que ela está querendo dizer é que o desejo ele estaria não limitado racionalmente, não teria uma razão limitadora, mas seria ele que configuraria a posteriori uma razão. Nossa, quanto clareamento em tão pouco tempo. Nós vimos aqui na mensagem, né, alegando que, por vezes, não se encontra
fontes ou pessoas que na igreja falem. Claro, poderíamos falar mais, mas ao mesmo tempo nós temos aqui um exemplo vivo, que é o padre, e que está aprofundando nesse assunto e transmitindo esse conhecimento. Então, graças a Deus, hoje nós temos fontes seguras dentro da igreja, das quais nós podemos aprofundar nessa temática, como é o caso do padre, mas também como é o caso desses nossos irmãos psicólogos, Exato. que também estão aí peritos no assunto, né? Eu quero pegar o fio. Pega aí, segura o fiozinho aí. Desse primeiro momento do padre, ele falando a respeito da identidade. Como a gente está com um casal de psicólogos, né, do ponto de vista, não sei se posso usar a palavra psíquico, mas essa construção da identidade, o quão importante ela é para uma pessoa, porque se eu estou dizendo que a ideologia elimina a identidade, será que isso é bom? Será que isso fere de alguma forma a dignidade? A construção da identidade sexual, como que é isso? Né, do ponto de vista psíquico. Não sei se eu consegui explicar, mas eu acho que é mais ou menos desse jeito aí que eu estou querendo entrar no assunto. Não, está claro. Está claro, sim, querida. Olha, nós podemos olhar do ponto de vista da logoterapia, que o Viktor M. Frankl, ele fala que o ser humano ele tem três dimensões que se integram dentro do ser humano, que é a dimensão biológica, a dimensão psicológica, a dimensão espiritual. E por ele ser também médico, ele sempre parte do ponto biológico para a construção, depois posterior, da própria pessoa humana. A identidade, para o Viktor Frankl, ela é fundamental. Por que ela é fundamental? Porque quando você... É interessante, quando você olha... Quando você está crescendo na sua vida, né? E você olha para você consegue se perceber como uma pessoa. Mas como que você consegue se perceber? A partir do seu biológico. Então, o biológico é muito importante. E eu sou psicólogo, né? Então, o que o Franco coloca é que ele não reduz o ser humano ao biológico, mas a partir do biológico, o ser humano ele vai se construindo, porque ele vai se vendo. E o interessante, para ele começar a se construir sua própria identidade, é importante a participação do outro, né? Aí já é psicossocial. Então, o outro também faz parte dessa construção da identidade. O outro quem? O primeiro outro aí, nós podemos dizer, é a mãe, o pai, que vai nomeando essa criança, vai conversando com essa criança, e a partir do próprio discurso, vai dizendo para ela quem ela é também. Então, não somente ela se percebe a partir do biológico dela, mas também através da relação com o outro, ele vai também percebendo quem ele é. Então, ele vai se vendo, né? Minha mãe me deu o nome de João, então eu começo a me perceber como João. E olha, o bonito do Viktor Frankl, né? Eu tenho essa escolha ainda, né? Eu tenho essa escolha de me integrar-me como pessoa que sou a partir do meu próprio biológico. Então, se eu vou fazer esse caminho meu de construir a minha identidade, eu vou me percebendo como ser humano, eu vou me agregando. E o mais lindo ainda, porque eu vou percebendo que essas pulsões dentro de mim, de uma certa forma, vai me construindo. E eu dou um caminho para ela. Uma pessoa que vai construindo sua própria identidade, ele ajuda também a canalizar, dar uma ordem para a partir desse caos que está dentro de mim também. E olha, onde se pega ainda nessa construção? É justamente na adolescência, onde o ser humano ele vai realmente se descobrindo, porque ele começa a perceber o outro como diferente dele mesmo. É na adolescência que isso começa a ficar mais nítida a identidade do outro, né? Eu estou falando da ciência clássica, né? E principalmente da logoterapia, né, Luísa? Sim, eu trabalho com neurociência e é bem biologicista, né? Então, essa naturalização, para mim, ela é muito tranquila, né? Porque o biológico, ele vai, então, colaborar de uma forma muito intensa nessa construção de identidade. E a gente não pode jogar anos de pesquisa dentro até da neurociência fora, sendo que
realmente tem respaldo para isso, né? São construções teóricas, mas embasadas dentro de um experimento controlado que nos dá, com certeza, uma linha de raciocínio de que o biológico ele tem uma influência nessa construção da identidade. Então não dá para tirar, não dá para separar isso e dizer que é só uma coisa ambiental, uma coisa sociocultural que vai construir a pessoa. E, de fato, o biológico vai interferir. E aí, depois a gente vai conversar, eu trouxe alguns experimentos interessantes, até atuais, de 2014, 2017, que comprovam realmente que a pessoa e a identidade, ela tem uma construção, ela é importante e ela parte do biológico. E o interessante também, Mirella e o pessoal aí que está escutando a gente, né? Vocês também que estão aí diretamente participando, né, da Revolução de Jesus, interessante também que se eu não sou um sujeito que me identifico, eu posso me perder enquanto pessoa humana. Isso é o maior perigo que pode estar acontecendo com a humanidade hoje. Eu me perder como pessoa humana e nem saber o caminho que eu posso me direcionar. Isso é muito perigoso, né? E uma vez que eu tenho certeza de mim, mesmo diante das incertezas, que faz parte também do ser humano, mas pelo menos aquele mínimo de certeza, eu sei para onde eu posso caminhar. Eu sei como caminhar e para que caminhar. Uma vez que eu perco a minha identidade, eu fico também à mercê dos outros. Então eu me perco como pessoa humana. Deixa eu só aproveitar, posso continuar? Pode sim, querido. Falando dessa questão, o biológico ele é importante, ele não é o determinante, mas ele é uma base excelente, eu entendi bem. Não é o determinante. Mas hoje, por exemplo, quando se fala muito da ideologia de gênero, existe hoje um ambiente que quer falar da ideologia de gênero, que quer trazer isso como uma coisa muito natural, e é um ambiente social. Então, está sendo comentado, está sendo falado. Esse ambiente onde, por exemplo, o adolescente está inserido, porque hoje ele é alvo disso. Esse ambiente sociocultural, ele é uma determinante ou ele traz influência na questão da identidade? Porque se a pessoa também não sabe quem ela é, qualquer coisa serve, então ela nem mais é gente. Entende? Não sei. É um forte condicionante, né? Eu acredito que não é determinante. Como o biológico também não é? Não é determinante, mas ele condiciona. Ainda mais que esse jovem, principalmente o adolescente nesse tempo, ele tem uma característica de ser justiceiro, ele tem uma característica de apoiar as minorias, e esse lobby todo em torno disso faz com que o adolescente se sente atraído por esta ideia. E, ao mesmo tempo, também tem uma confusão dentro dele a respeito da própria identidade. Uma vez que, nesse momento que ele está vivendo, ele interiormente ele está em crise, porque ele está organizando dentro dele justamente esse caos que está dentro dele, entendeu? E isso é importante, porque se tivesse uma sociedade que pudesse ajudá-lo até ele pensar melhor sobre ele poderia decidir-se melhor quem seria, entendeu? É a partir daquilo que ele é, que é o biológico. Maravilha. Thiago, e aí? Olha, gente, dá pano para manga, hein, padre, o assunto. Padre, quando a gente fala da ideologia, nós, graças a Deus, estamos conseguindo trazer essa base de conceito. É certo nós afirmarmos que existe um movimento por trás da ideologia, estruturado, que tem suas metas, seus objetivos, a gente pode constatar isso? Claro, não apenas tem um movimento, como tem muito fluxo de capital por trás disso. As fundações internacionais que subsidiam todos os estudos de gênero são multimilionárias. Basta fazer um rastreamento, que não é tão difícil de fazer assim, que você vai perceber que, na verdade, isso tem feito tanto estrondo exatamente porque está sendo muito bem pago. Então, tem esses interesses notórios aí, né? Tem esses interesses notórios. Mas uma coisa que eu queria assim, observar, que eu acho bastante importante, isso daria bastante pano para manga e eu não quero gastar muito tempo com isso. Mas apenas para colocar a questão dentro de uma demarcação conceitual clara. Vejam,
a partir das elaborações filosóficas de um filósofo da linguagem chamado Saussure, muito estudado por todo mundo que vem do mundo de letras e assim por diante, alguns filósofos fizeram uma transposição estruturalista para diversos âmbitos da realidade. O estruturalismo é essa ideia de que a estrutura social condiciona de tal modo o sujeito que o constitui, que faz o sujeito acontecer. Então, para o âmbito da psicologia, quem fez essa transposição foi o Lacan. Os colegas psicólogos devem ter estudado. No fundo, a psique individual é determinada pelas estruturas psíquicas coletivas. Para a sociologia, quem fez essa transposição foi o Levi-Strauss, mostrando, dizendo que, no fundo, a estrutura social condiciona o comportamento do indivíduo. E o Michel Foucault, ele é pós-estruturalista. Então, a preocupação dos anteriores era, sobretudo, desmontar a estrutura social, aplicando a chamada teoria crítica. O Michel Foucault, pelo contrário, ele chega à conclusão de que o caso não é desmontar a estrutura social, é desmontar o indivíduo. É mostrar que o indivíduo, na verdade, é um personagem nesse grande enredo que é a sociedade, e que ele precisa começar a não recitar mais o personagem que ele é, digamos assim. E é aí que entra a ideologia de gênero. Pro Michel Foucault, na verdade, tudo é discurso. Tudo é discurso. A identidade também é um discurso. Ora, esses dias eu até escrevi um artigo sobre isso em que eu colocava ali uma ideia, né? O Michel Foucault inventou uma metodologia que ele chama de arqueologia, em que ele vai fazendo a história dos discursos para mostrar, na verdade, que eles não passam de discursos. Se nós fôssemos pegar, por exemplo, a lei da gravidade e fazer um histórico dos discursos sobre a gravidade, a conclusão a qual nós chegaríamos é que a gravidade não existe, que, na verdade, ele é um grande discurso de poder, e que, na verdade, são discursos e construções feitas para, digamos assim, demarcar a realidade numa estrutura qualquer. Bom, se a gente ficar conversando sobre os discursos, nós vamos ficar o tempo todo chegando a essas conclusões. E se você se jogar da janela, você vai se espatifar todo de qualquer jeito. Sim. Porque uma coisa é o discurso, outra coisa é a realidade. Então, veja, se os discursos sobre a personalidade é que ela se forma mais ou menos assim, ela é uma interação entre natureza, liberdade, sociedade e assim por diante, nós vamos nos colocar sempre num labirinto do qual nós não vamos conseguir sair. E, na verdade, o fato é que você é homem e mulher, sim. Fato. Existe homem e mulher. Isso não é uma ficção. Isso não é um discurso. Discurso é ideologia de gênero. Isso é um discurso. As coisas são simples assim. Nós só precisamos aprender a dizê-las com a simplicidade que elas têm. Padre, a sensação é de que uma venda vai sendo tirada dos nossos olhos. E como é importante a gente ter essa contextualização histórica, né, dessa linha de como que a coisa foi se desenvolvendo para chegar no ponto que está, né? E o pessoal está interagindo aqui com a gente, são muitos. Obrigado por você que está deixando aqui sua resposta. Olha só que a Neide Deolinda disse. É algo bastante delicado. Deve-se discutir muito nas famílias. O principal formador e educador da criança, na igreja, nas escolas. É importante sempre colocar em questão as consequências que uma criança pode sofrer se esse assunto não for bem apresentado. Continue interagindo com a gente, @RevoluçãoJesus. A gente vai para o intervalo, mas antes eu preciso dizer e trazer para você um convite muito especial, que nós já estamos aí nas vésperas do grande acampamento Revolução Jesus de 3 a 7 de janeiro aqui na Canção Nova. As inscrições do Radical, do último lote, estão se encerrando, ainda dá tempo, faltam muito poucas inscrições, então corre lá no nosso site eventos.cançãonova.com para que você consiga se inscrever. Maiores informações na nossa página também no Facebook, Revolução Jesus. Venha viver essa experiência marcante, que com certeza vai transformar a sua vida. Uma pausa rápido e a gente já volta, certo, Claudinha? Certíssimo. Vamos lá.
Senhor. Vem reinar em minha vida. Eu me rendo a ti, Senhor. Vem reinar em minha vida. Eu me rendo a ti, Senhor. Vem reinar em minha vida. Eu me rendo a ti, Senhor. Vem reinar em minha vida. Revolução Jesus de volta. Para você que acabou de sintonizar, nós estamos falando sobre a ideologia de gênero. Muitas pessoas participando pela internet. Convido você a deixar também a sua participação, @Revolução Jesus. E a pergunta é: ideologia de gênero, qual é a sua opinião? Para você também que chegou agora e não sabia, nós estamos pelo Skype com os psicólogos João Carlos e Maria Luísa. Estamos ali sendo entrevistado o padre José Eduardo e eu estou aqui com a Maria de Fátima para falar sobre tudo isso. Então é muito assunto, rende pra caramba. Só que antes da gente voltar a conversar aqui direto no programa, nós fomos para a rua perguntar para os jovens o que eles pensam sobre isso. Confere aí a enquete. A ideologia de gênero nada mais é do que mudar a ordem das coisas. Nasceu menino, é menino. Nasceu menina, é menina. Então acredito que mudar isso vai contra, né, o princípio da criação. Né? Tudo que foi criado é aquilo que foi criado. Não tem a ver com a forma como você é criado, tem a ver com a sua essência. A sua essência, quando você é gerado, ela é feminina ou ela é masculina. Né? A forma como você é criado não dá as suas características, né? Não dá aquilo que você pensa ou aquilo que você é. A ideologia de gênero, ela é uma forma de anular a verdade, ou seja, de anular a identidade, homem ou mulher, de camuflar aquilo que é um presente de Deus para nós. Então, através desse estudo que partiu daquela pessoa que começou, a autora, a Judith Butler, que começou esses estudos de gênero, ela começou a fazer esses estudos com a intenção de mostrar para as pessoas que elas têm uma pseudo-liberdade e fazer com que elas possam assumir uma outra identidade, sendo mulher, desconstruindo essa imagem masculina e desconstruindo a imagem feminina. A ideologia de gênero, ela traz uma confusão. Na minha cabeça eu vejo assim, como se a pessoa tivesse um órgão masculino, por exemplo, mas escolhesse com 15 anos ser mulher, ele escolhe ser o que ele quer. É uma perca de tempo ao invés de querer assumir e trabalhar, por exemplo, a mulher trabalhar a feminilidade, o homem a masculinidade dentro daquilo que Deus fez. Uau! Não vou jogar para você, Maria de Fátima, vamos lá. Nós ouvimos alguns jovens falando, mas você que trabalha com comunicação, está sempre muito próxima dos jovens, o que a ideologia de gênero tem feito com a cabeça do nosso jovem? Eu quero partir desta palavra que uma das jovens do VT trouxe, que é a confusão. Primeiro porque o discurso de gênero, ele traz esta informação de que é pelas minorias, é pelo direito reprodutivo da mulher, é pela liberdade em relação ao corpo. E o jovem, ele tem sede de liberdade, ele quer ter seus direitos garantidos. Sim. Então, fica contraditório para o jovem, a gente percebe isso nos atendimentos, nas conversas, nos encontros que a gente faz, né, em relação a tudo aquilo que ele tem visto na sociedade. Então, é uma pressão midiática, é uma pressão na escola, e a gente percebe que a ideologia de gênero ela tem entrado, como aqui por debaixo dos tapetes, na educação. Então, fica contraditório para o jovem dizer que não apoia, que é contra isso, porque também ele ainda não entende exatamente, até porque os ideais de gênero ele não quer mostrar de fato seus verdadeiros propósitos, seus verdadeiros objetivos. E se a gente vai a fundo na história, nas raízes, conhecendo o que é a ideologia de gênero, a gente compreende que a gente precisa não só conhecer, mas combater. E como que, para esse jovem, que às vezes sente dificuldade até de... Eu não me posiciono porque não sei, porque se começar uma discussão eu também não vou saber o que responder, então eu digo que ok, eu vou lá para o barulho, faço barulho junto e digo que existe uma luta e que ela é justa e que a gente precisa lutar contra um sistema que quer reprimir, enfim. Como que esse jovem hoje ele pode se posicionar? Ou como você se posiciona? Que tipo de orientação a gente pode dar para esse jovem que quer ajuda, que precisa?
Eu acredito que, partindo de nós, por exemplo, daqueles que conhecem esses ideais, que entendem um pouco essa realidade, acredito que a gente precisa ocupar os espaços entre os jovens. Esse espaço onde ele não tem essa informação, onde ele está sendo bombardeado por esse tipo de informação na mídia, tudo que ele está consumindo a nível de informação, de imagem, de vídeo, é permeado por este discurso de gênero, e existem pessoas por trás disso trabalhando forte para que essa agenda de gênero, a ONU Mulheres, por exemplo, tem uma agenda até 2030 com metas a serem cumpridas e que já foram acolhidas por vários países, inclusive o Brasil. Então, nós, enquanto aqueles que têm um pouco mais dessa informação, que entendem essa realidade, se inserir entre os jovens para que a gente possa responder às crises naturais, às crises normais que o jovem tem na sua sexualidade, na busca da sua identidade, no para que ele foi feito, a sua integridade, quem é ele enquanto pessoa, quanto os seus valores, reafirmar esses valores. Então, se a gente não pode considerar que tudo está perdido, porque como a informação é massificada, parece que tudo está perdido, mas não está. A gente precisa acreditar que a gente pode sim fazer alguma coisa e deve fazer algo. E se esses jovens que já compreendem essa realidade eles precisam falar do assunto. A gente perde muito tempo falando de muitas coisas, mas a gente precisa colocar o assunto na roda, em família, entre amigos, na faculdade, no trabalho, onde a gente puder, a gente precisa inserir esse discurso de gênero, no sentido de combatê-lo, para que as pessoas também possam ir aos poucos compreendendo, porque é de fato uma realidade que não é transparente, por isso que fica tão fácil às vezes pegar o jovem, né? Por essa porque a gente vai lutar realidade. por uma coisa que a gente acha que é justa. E o jovem, ele quer o desafio, ele busca levantar uma bandeira, ele quer lutar. E quando ele encontra um discurso como esse em relação ao direito da mulher e tudo isso, as meninas, principalmente, a gente percebe isso, têm absorvido uma mentalidade feminista, muito feminista, e o homem cada vez mais com uma presença muito mais fraca na sociedade. Então, a gente precisa falar do assunto para que mais pessoas possam conhecer e combater. Vamos lá, Thiago, vamos falar do assunto. Olha só, antes de fazer a próxima pergunta, aqui no intervalo o padre estava me falando que existe uma notícia aqui recente de hoje que está linkada, claro, ao tema que nós estamos tratando aqui. Do que se trata, padre? Hoje, o Conselho Nacional de Educação publicou um projeto de resolução em que, na página 31, se diz o seguinte, que a temática de gênero, leio, foi objeto de muitas controvérsias durante os debates públicos da Base Nacional Curricular Comum. Neste sentido, entende-se que o Conselho Nacional de Educação deve, em resposta às demandas sociais, aprofundar os debates sobre esta temática, podendo emitir, posteriormente, orientações para o tratamento da questão, considerando as diretrizes curriculares nacionais vigentes. Ou seja, o Conselho Nacional de Educação estava decidido a incorporar na Base Nacional Curricular Comum a temática de gênero. Nessa resolução, aliás, nesse projeto de resolução, que depois deve gerar uma resolução que servirá como instrumento para a aplicação da Base Nacional Curricular Comum, o Conselho diz que as demandas sociais foram grandes, provocaram um debate, ou seja, está dando certo. Está dando certo. Quer dizer, o que o povo precisa entender é que nós aqui no Brasil estamos realmente pautando, o povo está pautando o discurso de gênero. Quem está pautando não são os ideólogos, quem está levando vantagem é o povo brasileiro. Então, eu fico muito orgulhoso disso, porque, graças a Deus, o Brasil está acordando e vai acordar cada vez mais. E essa onda não vai parar de crescer. Essa onda já chegou em outros países, já chegou no Peru, já chegou no México, já chegou no Paraguai, está chegando em muitos outros lugares. Há departamentos de gênero sendo fechados em outros países, estão perdendo financiamento público. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que, na verdade, isso é uma grande bobagem. E agora o Conselho Nacional de Educação, embora não tenha emitido ainda a resolução, embora ainda não tenha publicado a Base Nacional Curricular Comum, o Ministério da Educação não publicou, mas eles reconhecem que o povo, de fato, está apresentando uma demanda e um debate público muito forte. Está dando certo. Graças a Deus, né?
A não omissão faz com que nós consigamos nos posicionar com clareza, por isso a reflexão, o entendimento, a busca de conhecimento é tão importante, para que uma vez embasados nós consigamos nos posicionar. E nós precisamos parar com esse discurso muito covarde, né? Vitimista. Porque desde que eu entrei nisso, todo mundo fala, isso daí não vai dar certo, não vão conseguir, imagina, são forças internacionais. Mas nós conseguimos no Plano Nacional de Educação. Foi tirada a abordagem de gênero. Nos municípios do Brasil, 98% dos municípios brasileiros excluíram a abordagem de gênero dos planos municipais e estaduais de educação. Agora, o próprio Conselho Nacional de Educação, que estava decidido a apresentar essa temática na Base Nacional Curricular Comum, está reconhecendo que precisa atender à demanda do povo. Então, nós não temos motivos para parar de lutar, de estudar. Isso é uma vitória do estudo, da verdade. São vitórias que a família brasileira tem conquistado em função do estudo, da verdade, de saber do que se trata, de não ficar assim, simplesmente se rendendo diante da primeira retórica que chega com força, com mídia, com propaganda. Lamento dizer, mas essas pessoas podem ter muito dinheiro e muita propaganda, mas não estão conseguindo. Temos a verdade. Bela essa frase, né? Tão simples e tão verdadeira. Nós temos a verdade. Eu quero fazer um link aqui e perguntar agora para os nossos psicólogos que estão conosco. A médio e longo prazo, que consequências essa ideologia pode gerar na vida do ser humano, seja na sua estrutura, né, familiar, psíquica, se ela for avançando, se ela não for combatida, se ela for sendo implementada, o que hoje a gente já consegue perceber como sinais notórios de uma implantação, né, dessa ideologia, as consequências que está acarretando hoje na vida das crianças, adolescentes, jovens, enfim, na sociedade como um todo. Eu quero, primeiro, antes de responder essa pergunta, de respondermos, né, Jocasta, eu queria pontualizar algo que foi falado anteriormente e que eu fiquei aqui pensando, já conversando um pouquinho, lembrei também de alguns estudos, né? E aí eu queria pontualizar algumas coisas. Então, se nós inventamos, né, a heterossexualidade, se nós inventamos isso através de um discurso, através de uma história, né, de uma história que foi fazendo isso acontecer, então por que nós temos pesquisas, por exemplo, que mostram, por exemplo, a experiência de macacos, onde os macacos rezos, nessa pesquisa, eram entregava para um macaco fêmea brinquedos ali, e ele preferia um brinquedo com rodas. Os masculinos, então, preferiam um brinquedo com rodas. E os femininos, as macacas fêmeas, preferiam macacos de pelúcia. Então, assim, não houve nenhuma articulação familiar em priorizar tipos de brinquedos. As famílias não estavam priorizando brinquedos para os macacos, mas eles escolheram isso. Então, essa é uma pesquisa. A outra pesquisa tem mostrado que crianças, por exemplo, a partir de 9 a 17 meses, elas já nem têm condição de reconhecer o próprio sexo, né? E nem o sexo do outro ainda. E esses têm preferência já por brinquedos estereotipados, femininos e masculinos. E são pesquisas recentes que têm mostrado isso. Um outro tipo de pesquisa que tem nos influenciado muito a pensar sobre essas coisas e questionar esse princípio dos estudos de gênero é que crianças de 2 a 3 meses, por exemplo, têm uma diferença ao lidar com o rosto. Meninos, eles têm uma preferência por objetos, por coisas, e as meninas têm preferência já por rostos humanos. Então a gente vê que há uma diferença entre homem e mulher. E eu não acredito que fomos nós que fomos construindo isso, no sentido não, nós fomos descobrindo isso com a vida. Vamos descobrindo. Descobrindo isso com a vida. Nós vamos criando. Isso. Vamos descobrindo. E uma outra coisa, a partir dessas observações. E uma coisa importante também é a gente entender que na psiquiatria a gente vê isso. Eu estudo com terapia cognitiva comportamental. Nós temos a chance de 2 vezes mais as mulheres terem depressão e os homens não.
muito mais do que os homens, as mulheres têm, 2 vezes mais. Nós temos a probabilidade de ter autismo, ou a esquizofrenia, por exemplo. Os homens têm esquizofrenia a 40% a mais do que as mulheres. Né? Nós temos, por exemplo, a chance de um homem com TDAH, ele apresentar, que é déficit de atenção, mais hiperatividade do que a desatenção, que é próprio da mulher. Então, a gente vê que há diferenças. Agora, essas diferenças, elas também vieram a partir de um biológico, que não tem como negar essa existência. E qualquer médico sabe que tem isso dentro do consultório. A gente sabe isso. E as pesquisas têm mostrado isso. Então, primeiro é dizer, não foi uma coisa no sentido inventada. Né? Não foi, porque existe de fato essas diferenças. Não é uma questão de heteronormatividade, é uma questão que existe mesmo essas diferenças entre mulher e homem. E para nós sabemos que tem a ver com cromossomos, tem a ver com hormônios, tem a ver... Porque quando esses hormônios eles funcionam, eles vão construir um cérebro humano também. Né? E aí a identidade, que é o quê? A percepção da pessoa do que ela é. Então isso não é algo que foi inventado. Bom, enfim, eu queria pontualizar isso. E aí, a gente vem, então, para a sua pergunta, né? Realmente isso tem impactado a pessoa, porque esse tipo de teoria, ela trabalha com conceitos. Os conceitos que nós temos formam os nossos pensamentos e dão margem para os nossos comportamentos. Né? Então, isso vai impactar a experiência do casal, a vivência do casal com o filho, a educação dos filhos, a forma de relacionamento da mulher com o marido, do marido com a mulher. Então, isso impacta a família de uma certa forma e dificulta a organização de assumir a identidade, de fato, sexual também. Por exemplo, Tiago, né, o padre que está presente, e a Mirelle, eu, João Carlos, eu já estou definido, eu já estou convicto, eu sei da minha identidade. Então, essa teoria, né, essas teorias, não é uma teoria só, essas teorias, a mim não me confunde nada. Agora, você já imaginou um jovem que está aí, entrando na vida, se perguntando, né, quem eu sou, né? Se perguntando, né, que caminho eu vou seguir, porque ele está em crise. Você imagina a cabeça desse jovem. Você imagina também até de um adulto que não está ainda, não ainda, como nós falamos, não bateu o martelo ainda, né, na sua própria identidade pessoal e, consequentemente, sua identidade sexual pode estar comprometida. Vem esses tipos de teorias, né, uma pessoa que está aí vulnerável, porque ainda ela não se percebeu e ainda não assumiu quem realmente ela é. Você imagina a confusão que deve estar a vida dessa pessoa. Então, isso pode impactar-se. Você imagina também uma estrutura de família que não tem isso ainda colocado como algo certo para ela. Diante de toda a confusão que está acontecendo. Essa família também fica confusa, até no transmitir isso para os próprios filhos. Eu, com certeza, eu posso dizer isso com certeza para vocês, eu e Maria Luísa, nós, a partir do momento que nós temos esse certo equilíbrio da nossa identidade, isso também garante o equilíbrio da identidade dos nossos filhos. Olha, eu acho que nós não estamos induzindo os nossos filhos. Com certeza. Isso não é indução, isso não é uma imposição que nós estamos fazendo aos nossos filhos. São tratamentos de educação diante daquilo que nós percebemos de nós mesmos. E os nossos próprios filhos vão percebendo também, eles também, a partir desse equilíbrio da família. Agora, nós sabemos também que a família está toda desestruturada. Nós sabemos que são poucas as famílias que estão mais equilibradas. Nós sabemos que vão haver consequências aí. Aí, né, o que é que nós vamos fazer? Né? Nós precisamos realmente, como o padre disse, né, nós precisamos estudar mais, né, discutir isso, colocar isso, né, aí fora, no público. Eu e a Luísa, nós estamos fazendo, a partir do ano que vem, grupo de estudo. Que interessante, nós estamos gente. estudando Olha só. sobre o feminismo, sobre o estudo de gênero, também as teorias queer. Nós estamos pegando as pessoas, né, que têm um curso superior, está fazendo esse discurso, um historiador, mas também nós estamos convidando também os jovens para poder participar. E são iniciativas como essa, né, João Carlos e Ana Luísa, gente, é um
uma luz de esperança, né? De que, de fato, nós temos essa verdade e podemos fazer algo. Claro que vai faltar tempo para a gente poder aprofundar ainda mais, mas tenho certeza que foi esclarecedor para muita gente mesmo. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Obrigado. E ficou com gostinho de quero mais, com certeza. Obrigado a vocês. Nós agradecemos. Nós que agradecemos. Com certeza. Foi um prazer participar. Participar com vocês aí, contribuir com alguma coisa. Valeu mesmo. Olha, isso aqui é só uma grande provocação para você se aprofundar. Padre, suas últimas palavras, e nelas eu trago uma pergunta. Aqui eles já trouxeram alguns relances de algo que a gente precisa fazer, que é estudar, que é se aprofundar. E agora pensando naquele jovem que nos acompanha e que de fato já ficou empolgado, porque o jovem tem essa vitalidade. O caminho é o estudo, posicionamento. Como eu posso fazer algo como jovem? A gente precisa estudar, obviamente, para poder falar cada vez mais disso e promover debate na sociedade, mas há algo que precisa ser feito já, porque, veja, os verdadeiros alvos dos ideólogos de gênero não são os jovens, são as criancinhas. Começar lá na base. Por quê? Porque o jovem você consegue perverter moralmente, e isso já estão fazendo há bastante tempo. Você consegue ensiná-lo todo tipo de perversão, erotizá-lo e assim por diante. Agora, para mexer na estrutura da identidade, tem que ser criança de 2, 3, 4, 5 anos. Então, pais, atenção. Eu via uma pessoa que comentava agora aqui que a família tem que educar. Eles dizem que a família não tem condições de educar, que quem tem que educar são eles. Então, por isso que estão colocando tanto empenho em criar leis de educação, justamente para mexer na identidade das crianças. Então, pais, acordem. Vão pegar o filho de vocês, já estão pegando o filho de vocês. Estão pegando a criancinha. Então, vamos estudar, vamos promover debate, vamos falar sobre o assunto cada vez mais, mas vamos agir também, sobretudo conversando e fortalecendo a base das nossas famílias. Quero agradecer, parabenizar a TV Canção Nova por poder proporcionar um programa de um nível assim tão bom de debate sobre esse assunto. E mandar um abraço para os meus paroquianos lá de Osasco, tem alguns aqui. Isso, estão aqui, ó. Alguns. Nossa plateia. Quero mandar um abraço para eles, a paróquia São Domingos lá de Osasco, e dizer que a gente está sempre à disposição para falar desse tema de gênero. E olha só, gente, o padre tem vídeos disponíveis no YouTube, inclusive eu vi alguns, e já fiquei muito impulsionado a querer ver outros, porque é de muita riqueza. Aqui o padre deu várias pinceladas. Então as pessoas podem procurar no YouTube pelo nome do Senhor mesmo, né, com a temática, e vai encontrar aí a gente já dando um meio concreto de você acessar o conhecimento e de você aprofundar nisso. Muito obrigado. E eu tenho um perfil no Facebook, José Eduardo, legal. E uma página também, Padre José Eduardo. Vai lá que tem bastante conteúdo de gênero. Pronto. A gente estimulou e mostrou o caminho para que você possa crescer. Mirela, Maria de Fátima, obrigado, foi ótimo, e gosto de quero mais ficou aqui, mas ó, é aguçado. sempre assim, assunto bom a gente nunca encerra, a gente só começa, provoca, né, e lança. E aí, falar da Maria de Fátima, a gente precisa estar no meio, né? Onde é que a gente precisa estar? No meio das pessoas, falando sobre isso, não desistindo. Então, toma o lugar que é seu, porque se você não tomar, eles vão tomar. Então, pega o seu lugar, eu quero o meu, você tem o seu, tem lugar para todo mundo. Boa noite para você. Vai ter live, né, Thiago? Isso, a boa notícia é essa, a gente vai suprir um pouquinho desse gostinho de quero mais com a live. Então, você já fica ligado lá na página do Revolução Jesus e também da TV Canção Nova, para você acompanhar a nossa live, dando continuidade para este assunto que nós iniciamos aqui. Muito obrigado. Não esqueça, acampamento Revolução Jesus, de 3 a 7 aqui em Cachoeira Paulista, Novo Lote. Está encerrando. Se fosse você, eu corria e se inscrevia hoje mesmo, porque esse acampamento promete. Eu sou Revolução Jesus. Ministério de Música Canção Nova, obrigado pela presença de vocês. Cláudia Guedes, Deus te abençoe. Amém. Assim seja. Abençoe vocês também. Amém. E vamos encerrar cantando que nós confiamos no Senhor. Isso aí, confiança. Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a ti, Senhor. Nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que eu. Por isso na confiança
confio em ti, minha esperança, confio sempre em ti. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.